Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não, mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os dois lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira, só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona. A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e mais tarde ao programa Apollo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante, elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a Lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí que aprendemos o quão uau o outro lado realmente é. Não, sério, olha só isso. O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares, que são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sobre essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas, era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da Lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a Lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A Lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a Lua. No entanto, esse pedaço estava em algum lugar 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada Lua primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a Lua primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E como a Lua sempre estava voltada para nós com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da Lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na Lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros, como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles, e não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande, daí a diferença em sua composição. Mas essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a Lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então, os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a Lua. Tudo graças aos orbitadores Grail da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da Lua, mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos, viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa Lua atual e tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha.
Então esse objeto gigante colidiu com a Lua, em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da Lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância. Essa cratera cobriu todo o lado da Lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul Aitken, ou Bacia do SPA. Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros, algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da Lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do Sistema Solar. A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela Lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado Terreno Lunar Prolaceron Creep, ou, com a abreviação do inglês, PKT. É basicamente uma anomalia de composição, uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros, como o tório. Você pode dizer que esses minerais são um presente para nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da Lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor, então o manto derreteu um pouco mais. Isso acidentalmente fez com que os vulcões da Lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Imagine isto. Você foi convidado para participar de uma academia espacial. Você pode viajar pelo sistema solar e se exercitar, mas a gravidade muda em diferentes corpos espaciais. Então vamos descobrir se você pode ficar mais forte em outro lugar ou se deve continuar praticando na Terra. Sua nave está se aproximando do planeta anão Plutão. Está ficando cada vez mais frio. Não é de se admirar, o Sol está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Você deve estar feliz por ter trazido seu traje espacial térmico, certo? Para deixar a espaçonave, os terráqueos precisariam da ajuda de uma máquina de gravidade, já que Plutão tem apenas 1/15 da gravidade da Terra. A gravidade é a força que puxa os corpos para o chão. Quanto menor a massa de um corpo espacial, mais fraca é a gravidade. Então, em Plutão, você não pode praticar nenhum esporte que envolva corrida. Se o fizesse, provavelmente sairia voando para longe. Você pode experimentar o levantamento de elefantes, afinal, você não pode fazer isso na Terra. Em Plutão, pegar um elefante pesando 900 quilos é como levantar 54 quilos. A próxima parada é Netuno. Está mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A atmosfera lá é escura e fria. Você pode ficar impressionado com o tamanho gigantesco do planeta. Não é à toa que tem o título de gigante de gelo. Talvez hoje você sinta vontade de fazer alguns esportes de inverno? Dizer que Netuno vive um inverno perpétuo é um eufemismo. A temperatura média do planeta é de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas a gravidade aqui é apenas 10% mais forte do que na Terra, portanto não se sente muita diferença. Este mundo não tem uma superfície sólida, então você não poderá deixar a espaçonave. Aquilo lá é uma pista de hóquei no gelo? Pegue seus patins de gelo e seu taco e prepare-se para superar seus companheiros de viagem. Que tal um pit stop rápido em Urano? Este é outro gigante de gelo, e a gravidade aqui é 90% da gravidade da Terra. Você pode fazer algumas flexões dentro da espaçonave, pois não sairá. A superfície lamacenta do planeta é composta de água, metano e amônia em sua forma líquida. Não há terra firme para pisar. Se você de alguma forma encontrasse uma maneira de sair, se sentiria mais leve do que na Terra. Se você pesasse 45 quilos em casa, pesaria 40 quilos aqui. Será que podemos chamar isso de dieta uraniana? Ao se aproximar de Saturno, preste atenção em seus anéis, que na verdade não são anéis. Eles consistem em pedaços de asteroides e meteoros voando ao redor do planeta. A massa de Saturno é tão grande que atrai muitos outros corpos espaciais para sua órbita. E agora você é um deles. É preciso ser criativo para o seu treino. Você agendou uma experiência de paraquedismo aqui. Se cair em queda livre na atmosfera de Saturno, atingirá a velocidade de 40 km por segundo. Não se esqueça de abrir o paraquedas. Pensando melhor, é impossível tocar o solo. A superfície de Saturno é puro gás. Uma curiosidade. Certa vez, Saturno atrapalhou a formação do 10º planeta no Sistema Solar. Os detritos do planeta, que agora compõem parcialmente os anéis de Saturno,
poderiam ter se misturado para formar um planeta, mas em vez disso foram puxados para a órbita de Saturno. Você está se aproximando de Europa, uma das luas de Júpiter. A gravidade aqui é tão fraca que você se sente sem peso. Digamos que haja uma parede de escalada lá. Que tal tentar? Normalmente, este esporte exige muita força física, mas aqui você só terá que carregar 13% do seu peso. Sua subida ao topo será fácil nessas condições. Entrar na atmosfera de Júpiter será como estar dentro de uma nuvem. Está vendo aquela mancha vermelha no canto inferior esquerdo? É uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que está ocorrendo há centenas de anos. Para se divertir aqui, por que você não faz alguns polichinelos? Vou contar até 100. Preparar? Apontar? Já! A gravidade aqui é super forte, é 2,5 vezes mais poderosa que a da Terra. Então você provavelmente ficará exausto com apenas 30. Que pena. Passageiros a bordo da espaçonave, apertem os cintos, pois podemos experimentar uma forte turbulência. Para viajar de Júpiter a Marte, você terá que passar por um cinturão de asteroides. No caso de estar preocupado com que sua nave possa esbarrar em algo, relaxe. Há uma distância de 480 mil quilômetros entre os asteroides. Vamos parar em Ceres, o único planeta não no cinturão de asteroides. A gravidade aqui vai fazer você se sentir muito forte. Que tal praticar um pouco de arremesso de tronco? Estamos falando de toras pesadas que podem medir até 6 metros de comprimento. O objetivo é jogá-las o mais longe possível. Aqui, um poste de 80 quilos parece pesar 2 quilogramas, que é basicamente o peso de um melão. Pronto para a competição? Uhul! Finalmente, Marte. Lembra de todas aquelas cambalhotas que você sempre quis experimentar? Aqui é o lugar ideal. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, o que significa que você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Já que as pessoas continuam tentando terraformar Marte, abrir uma academia aqui não parece uma má ideia, não é? Passageiros e membros da tripulação, agora estamos começando nossa descida para Phobos. É uma das luas de Marte. A gravidade aqui é incrivelmente fraca. Se você sempre sonhou em ter força sobre-humana, este é o lugar certo. Você pode se exercitar aqui, digamos, fazendo ginástica artística. Comece com uma estrelinha, em seguida passe para piruetas realizadas no ar. Em Phobos, você pode começar a fazer saltos triplos para trás rapidamente. Olhe! A Terra está prestes a aparecer no horizonte. Com certeza o visual daqui é majestoso. Mas não vamos parar por aqui agora. Em vez disso, vamos visitar o planeta irmão da Terra, Vênus. Tem quase a mesma massa terrestre, o que significa que eles têm gravidades semelhantes. Os terráqueos não podem sobreviver na superfície de Vênus devido à grande quantidade de amônia em sua atmosfera. Mas vamos imaginar que você possa praticar alguns esportes ao ar livre. Gostaria de experimentar o futebol bolha? É aquele onde os jogadores vestem um colete que é uma bolha inflada de ar e ficam esbarrando uns nos outros enquanto disputam a bola. As pessoas jogam este jogo na Terra. Com a gravidade um pouco mais fraca, em Vênus poderia ser um pouco mais fácil, mas ainda assim você deve considerar que usará uma bolha de 11 quilos como colete, tipo como um hamster na Terra, sem mencionar que sua roupa restringirá o movimento dos seus braços e pernas. É um desafio, mas parece divertido. Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2b. Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRES-2b orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela, então por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRES-2b reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma.
Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere, na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRS-2b um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de 3 ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós, 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem, e cada um é extremamente leve, muito mais leve que a Terra. Esses 3 exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Phobetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só, eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem impulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta-viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de Lich, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de 1 milhão de anos para chegar lá em uma nave espacial. Este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja. À primeira vista, pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido à sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva de vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Dimidium. Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b ou Kepler 70b. Um planeta que está muito longe de nós, 4.000 anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É 2 vezes mais leve que a Terra e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter, e estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, COI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o COI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul-branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o COI 55b em uma pedra redonda em brasa.
É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E por algum motivo ainda está vivo, e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente, mas ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela, o que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas, e existe até um sistema inteiro entre eles. WASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. Quando você a vê no céu, parece redonda, mas a Lua tem uma forma mais oval, parecida com um limão. Essa forma achatada com saliências em cada lado surgiu bilhões de anos atrás, quando as forças das marés extremamente quentes moldaram sua crosta. Elas aqueceram algumas regiões mais do que outras. A gravidade do nosso planeta ajudou a incrementar essa forma de limão ao longo do tempo. Quando estavam se preparando para enviar missões à Lua, alguns pesquisadores ficaram preocupados, pois havia uma espessa camada de poeira na superfície lunar. Eles temiam que os mares de poeira fossem suaves e espessos o suficiente para engolir o módulo lunar deles. Mas mesmo que a superfície de lá seja empoeirada, essa camada é fina demais para causar complicações. Nossa Lua certamente não é a maior do Sistema Solar. A campeã aqui é Ganímedes, uma das 79 luas do entorno de Júpiter. Mas a nossa é a maior em relação ao seu planeta-mãe. Ela tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, o que é ligeiramente maior que um quarto do tamanho da Terra. Plutão, por exemplo, tem uma relação Lua-planeta menor. Caronte, que é a sua maior lua, é quase do tamanho do planeta, e é por isso que parece ser um sistema duplo de planeta-anões. Quanto tempo levaria uma caminhada ao redor da Lua? Quando os astronautas da Apollo estavam lá, atingiram uma velocidade de caminhada de aproximadamente 2 km por hora. Em média, você anda 2 vezes mais rápido na Terra. A baixa força gravitacional na Lua te daria bem menos tração no solo. Também porque aqueles trajes espaciais que os astronautas usavam nunca foram projetados para caminhadas de longa distância. Em teoria, talvez você conseguisse atingir a velocidade de 5 km por hora antes de começar a correr. Nesse ritmo, você percorreria 10.900 quilômetros, o que significa dar a volta ao redor da Lua em 91 dias se fosse andando sem parar. Por que a Lua muda de forma? Ela passa por diferentes fases a cada mês, começando na Lua nova e gradualmente indo para a Lua cheia, até fazer a mesma coisa novamente, só que ao contrário. A luz do Sol atinge uma metade da Lua de cada vez. Isso a deixa com um lado noturno e um diurno, assim como é aqui na Terra. A forma em que vemos nosso satélite depende de onde ele está localizado em comparação com o Sol. Se estiver diretamente entre nós e o Sol, a luz do astro-rei atinge apenas o lado que não vemos. Essa é a Lua nova. Ela parece completamente escura nessa fase. Mas quando se trata do lado mais distante do nosso planeta, do Sol, o lado diurno dela fica completamente voltado para a Terra. É quando vemos a Lua cheia. Depois da fase inicial, quando a Lua é nova, veremos uma área maior de sua superfície no céu enquanto ela orbita nosso planeta. É algo que chamamos de crescente, que é a fase seguinte da Lua, quando ela está meio cheia. Depois disso, ela entra em uma fase gigante, que é quando está maior do que meio cheia, mas ainda não está cheia. Depois de atingir a fase cheia, ela vai encolhendo lentamente e passando pelas mesmas faces, porém na direção oposta. Se estivesse na Lua, você provavelmente veria pegadas humanas lá. Na verdade, ninguém pisou lá desde a última missão Apollo de 1972. E as pegadas podem ficar lá por muitos anos, pois não há atividade geológica como terremotos ou vulcões. Não há ventos, chuva ou outras coisas que possam apagar essas marcas. Como você iria até a Lua? Foguetes são provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente, mas um elevador lunar pode ser uma solução ainda melhor, pois viajar em um foguete seria uma maneira difícil, cara e bastante perigosa para tentar alcançar a superfície do nosso satélite. Por que as pessoas querem ir para lá? Não é só pelas crateras, ter uma vista incrível do nosso planeta natal ou outras coisas únicas que a Lua oferece. Ela também é cheia de riquezas, como uma forma rara de gás hélio. Os humanos poderiam usá-lo em usinas de fusão de energia na Terra. Poderíamos extrair alguns outros elementos raros e usá-los também para fazer smartphones e outros dispositivos. Para um elevador lunar, precisaríamos esticar um cabo ancorado na superfície da Lua por mais de 400 mil quilômetros em direção à Terra.
Não poderíamos conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois tanto a Terra quanto a Lua estão se movendo, mas poderíamos terminá-lo no alto da órbita do nosso planeta. Teríamos ônibus robóticos movidos à energia solar que se moveriam para cima e para baixo pelo cabo. É como ter uma correia transportadora para levar recursos raros e preciosos para nós. O cabo seria da espessura de um lápis e pesaria 40 toneladas. Isso parece ser algo caro, mas um elevador lunar provavelmente se pagaria em apenas 53 viagens. A Lua está em constante movimento, pois gira em torno do seu eixo e circula ao redor da Terra. E leva a mesma quantidade de tempo para a Lua circular a Terra e girar uma vez em seu próprio eixo, comparado ao nosso planeta, que gira em seu eixo a cada 24 horas e dá uma volta completa ao redor do Sol em 365 dias. Assim, a Lua tem um acoplamento de maré com o nosso planeta, e é por isso que sempre vemos o mesmo lado dela. Uma teoria diz que a Lua provavelmente se formou quando um grande objeto do tamanho de Marte vindo do nosso sistema solar atingiu a Terra. Eles colidiram há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em seu estágio inicial, que era bastante caótico. Se essa teoria estiver correta, cerca de 60% da Lua é feita de elementos mais leves que também estão presentes na camada externa do nosso planeta. Um conjunto de circunstâncias favoráveis nos permite ver eclipses solares totais do nosso planeta. A Lua tem o tamanho e a distância perfeitos da Terra para parecer do mesmo tamanho que o Sol quando a vemos no céu. Quando ela passa entre o Sol e nós, o cobre perfeitamente. Além disso, você pode ver um halo impressionante que ilumina suas bordas. Se estivesse mais longe de nós, ou fosse menor, um eclipse solar pareceria apenas uma mancha no Sol. Nossa Lua contém água que salta por lá. Existe água presa no gelo lá. Algumas moléculas de água se movem pela superfície à medida que a Lua esfria e aquece durante o dia. A água fica presa na superfície até o meio-dia lunar, quando o Sol está acima da parte superior de qualquer um dos meridianos lunares. Nesse ponto, parte da água derrete, aquece e vai parar na delicada atmosfera lunar. Essa atmosfera geralmente contém alguns gases incomuns, incluindo potássio e sódio, que não se encontram nas atmosferas de Vênus, Marte e Terra. Assim, a água fica e flutua lá até chegar a uma área mais fria, e então ela volta para a superfície. Existe uma anomalia específica sob a superfície do polo sul da Lua, uma bolha gigante extremamente densa de metal alojada no manto, e muito provavelmente ela está alterando o campo gravitacional do satélite. Ninguém sabe como uma bolha de metal tão grande acabou presa sob a superfície lunar. Talvez possam ser restos do asteroide de ferro e níquel. 4 bilhões de anos atrás, este asteroide colidiu com o lado mais distante da superfície lunar e criou a enorme cratera Aitken no Polo Sul. Nosso satélite natural está encolhendo, o interior está esfriando, o que resulta na Lua ficando mais de 45 metros mais fina, assim como uma uva enruga quando está encolhendo. Mas a uva tem a casca flexível e a crosta da superfície lunar é quebradiça. Existe água naquela Lua! Sim, é sério! Mas claro que você sabia disso, né? No entanto, a NASA não tinha conhecimento do fato quando os astronautas da Apollo foram para lá, há mais de 50 anos. Eles trouxeram 380 quilos de rochas lunares em sacos hermeticamente fechados. Quando viu que alguns desses sacos continham água, a Agência Espacial Americana pensou que eles haviam sido contaminados ao pousar no oceano. Mas era água da Lua. Porém, a NASA nunca fez a conexão de que fosse das rochas lunares. Porque, a princípio, ela não existe lá, né? Hoje sabemos que isso está errado, que há definitivamente água na Lua. No entanto, quem descobriu isso ainda é uma questão um pouco confusa. A Índia afirma que seu orbitador lunar, Chandrayaan-1, achou o líquido no solo da Lua, ou regolito, que é o termo geológico, durante sua missão de 2008 e 2009. Essa afirmação é contestada. Como a espaçonave Chandrayaan-1 fez apenas leituras espectrais infravermelhas da superfície lunar a 3 nanômetros, os resultados positivos também podem indicar moléculas de OH, bem como de H2O. OH é uma hidroxila, o que significa que pode ser um ácido ou um álcool. A Índia enviou a Chandrayaan-2 para a Lua em julho de 2019 para confirmar as descobertas anteriores e encontrou H2O ao fazer leituras espectrais infravermelhas a 6 nanômetros. Mas o Observatório SOFIA da NASA afirma ter encontrado água na Lua em agosto de 2018. O SOFIA, sigla para Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, voava a 13.700 km a bordo de um Boeing 747 SP modificado. Fez leituras espectrais de 6 nanômetros da superfície lunar e encontrou sinais claros do líquido em agosto de 2018. No entanto,
há uma disputa sobre isso também. As leituras do SOFIA não eram consistentes com as variações de temperatura na Lua. O que está acontecendo? Está lá e então não está. Claramente, uma medição efetiva da temperatura no regolito lunar é necessária para determinar se e quando a água está presente à luz do Sol do nosso satélite natural. Portanto, o reconhecimento pela descoberta definitiva de água nas rochas e solo lunar deve ser dado ao astromóvel Chang'e 5 da China, que trabalhou no lado próximo da Lua em 2020. A pergunta agora é: quanta água há nos detritos e rochas da Lua? E a resposta? Não muita. Cerca de uma gota pode ser tirada de cada metro cúbico de regolito, e apenas um pouco mais das rochas. Atualmente, os engenheiros estão coçando a cabeça tentando descobrir que tipo de maquinário projetar e construir para ser capaz de minerar esse líquido lunar. É absolutamente essencial que ele seja encontrado no próprio satélite natural da Lua. A água é muito pesada para levar em grandes quantidades para lá, com o objetivo de suprir a atividade humana, como a construção planejada de uma base ali. Sem abastecimento hídrico, a presença humana a longo prazo na Lua é definitivamente um impeditivo. Felizmente, acredita-se que a água exista mais abundantemente em outro local, no Polo Sul lunar. Em 2010, o radar da NASA mapeou as regiões polares dali. Esse tipo de mapeamento depende do retorno, ou sinal refletivo, das ondas de radar. O retorno é diferente quando atinge terra, água ou gelo. Assim como você, com os olhos fechados, que sabe dizer se alguém está batendo em metal, madeira ou plástico, as ondas sonoras têm seu próprio padrão distinto, da mesma forma que o radar. A quantidade de tempo que leva para receber o sinal de retorno cria um desenho da topografia da superfície. Montanhas, vales e cumes podem ser rastreados com precisão, criando um mapa detalhado. Ao passar sobre as crateras no Polo Sul lunar, o reflexo do alcance do radar retornou com um sinal que indicava gelo dentro das crateras. Esta foi uma grande notícia e uma descoberta emocionante. Uma qualidade peculiar das crateras no Polo Sul da Lua é que o Sol nunca brilha nelas. O ângulo da luz solar simplesmente cruza horizontalmente sobre o topo delas, sem entrar. A localização polar única cria uma situação em que as bordas superiores das crateras polares estão sempre expostas à luz solar, mas a parte inferior delas nunca as recebe. O gelo que fica no fundo nunca derreterá. Existem mais de 40 crateras permanentemente escuras nas proximidades do Polo Sul lunar, e todas parecem ter gelo dentro. Agências espaciais de todo o mundo rapidamente anunciaram que estavam planejando bases no Polo Sul lunar. China, Rússia, Europa e Japão estão prevendo colocar painéis solares ao redor das bordas das crateras, já que elas têm luz solar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e minerar o gelo no fundo delas. A NASA não foi tão rápida em fazer isso. Sabiamente, optou por não fazer planos extravagantes com base em uma única observação. Não é apenas boa ciência, são necessárias múltiplas observações. Se o seu primo Jorge vê o saleiro levitar e flutuar no ar durante o jantar e ninguém mais o percebe, isso pode não ter acontecido, não importa o quanto ele insista que ocorreu. Múltiplas observações são necessárias para que algo seja considerado real, e pelo menos uma dessas observações deve envolver contato direto. A NASA lançou o orbitador de reconhecimento lunar para orbitar de perto essas crateras no polo sul do satélite. Dos 7 instrumentos dele que fazem leituras detalhadas, o LAMP, que significa Projeto de Mapeamento Lyman Alpha, é que pode fazer imagens ultravioletas das crateras escuras à medida que são iluminadas pela luz das estrelas. Que inteligente! A estimativa atual é de que haja 500 bilhões de litros de água congelada nas crateras permanentemente escuras no Polo Sul lunar. Isso é quase o que os Estados Unidos usam em apenas 2 dias. Mas para uma base na Lua, essa quantidade pode durar 1000 anos. Como esse gelo chegou lá? Os cometas são a melhor explicação. Eles podem ser compostos por muitos tipos diferentes de gelo, sendo o de água o mais comum, já que o oxigênio e o hidrogênio são predominantes no espaço. Quando um cometa colide com o Polo Sul lunar e cria uma cratera, o gelo fica preso lá e nunca derrete nem evapora, pois fica compactado na superfície do nosso satélite natural. As leituras de radar indicaram gelo cerca de 20 metros abaixo do solo dessas crateras escuras. O Polo Sul lunar vai ficar muito povoado quando todos esses países começarem a executar seus planos para explorar a luz solar perpétua nas bordas das crateras e o gelo nas suas profundezas escuras. O Polo Sul da Lua está rapidamente se tornando o imóvel mais valioso e cobiçado fora de Hamptons, em Long Island, Nova York. Mas a NASA ainda não teve sua própria constatação final direta do gelo de água no Polo Sul lunar. Até tentou, e ainda está tentando. A espaçonave L. Cross disparou um projétil pesado na cratera escura Cabeus.
A ideia era criar uma nuvem de gás a partir do impacto que subiria acima da borda e uma espaçonave voaria na sequência através dessa nuvem e faria medições diretas dela. Esta seria a prova física de água nas crateras polares que a NASA estava procurando. Você sabia que o nosso Sol é, na verdade, verde? Ok, estou brincando. Na realidade, ele é de todas as cores que você possa imaginar ao mesmo tempo. Espere, o quê? Sei que parece uma piada, mas estou falando sério. Não dá para perceber? De fato, nosso Sol contém absolutamente todas as ondas do espectro de luz. Ele é simultaneamente vermelho, azul, verde e amarelo. Você escolhe. De onde você acha que vem o arco-íris? Quando a luz do Sol é refletida pelas gotículas de água no ar, ela se divide em várias ondas coloridas que podemos ver individualmente. E quando elas estão todas juntas, vemos um raio de luz branca. Nossos olhos não conseguem perceber o conceito de todas as cores ao mesmo tempo, portanto, a combinação delas parece branca para nós. Espere, você pode dizer, por que branco? O Sol não é amarelo? Sim, ele também é amarelo, mas por favor não fique olhando para o Sol só para ter certeza. Ele parece branco quando o vemos da Estação Espacial Internacional. Essa é a cor real do Sol, como nossos olhos a percebem. O Sol adquire uma tonalidade amarela quando seus raios são dispersos na atmosfera da Terra. Nossa atmosfera não permite que os raios azuis do espectro passem facilmente. Mas e os vermelhos? Claro, por que não? Por sinal, é por isso que o céu parece azul para nós. A atmosfera espalha a cor azul por toda a parte. Durante o nascer e o pôr do sol, as ondas azuis curtas são refletidas, mas as vermelhas longas nos alcançam perfeitamente. É por isso que vemos o pôr do sol como rosa, laranja ou vermelho. Mas o que aconteceria se o sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o Sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não. Raios vermelhos a qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o Sol fosse, digamos, vermelho. O mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do Sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim nada mal. Por sinal, um dia o Sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós, então vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o Sol fosse verde? Bom, a verdade é que o Sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O Sol apenas parece branco, mas tecnicamente ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, e o comprimento de onda máximo do espectro do Sol corresponde à tonalidade verde-azulada. Mas para ter certeza de que o Sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá então? Bom, tudo será verde, e tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto?
Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não. Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em um ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar.